Bem-vindo a mais uma videoaula, onde a gente vai continuar sobre o nosso estudo do verbo. Professor, para essa aula você vai precisar de 3 caixinhas e pedaços de papel. Professor, se você não tiver caixinhas no momento, pode ser saquinho plástico, pode ser até o penal da criança. O importante é que tenha 3 objetos. Por quê? Porque esses 3 objetos vão se referir ao passado, presente e futuro. Ou seja, você vai confeccionar perguntas relacionadas ao dia a dia da criança em que estejam no passado, presente e futuro. Então é importante ter 3 objetos para que eles possam associar, não no primeiro momento, mas em seguida no exercício que é passado, presente e futuro. Dentro dessas caixinhas, tá? Você já vai confeccionar perguntas que se relacionam no dia a dia da criança. Aqui estão alguns exemplos de perguntas que devem ser confeccionadas para colocar dentro das caixinhas. Professor, você tem que confeccionar um dia antes, né? Planejar essas perguntas um dia antes para colocar nas caixinhas para executar a atividade no dia seguinte. E depois dessas caixinhas separadas, você vai chamar o aluno, né? Ou pode ser todos, ou pode ser o que você escolher, alunos para que abram a caixinha ou a sacolinha, depende do material que você escolheu, e leia a pergunta e responda para a classe a pergunta em si. E permita que ele também abra a caixinha do presente, abra a caixinha do futuro. Lembrando, professor, que nesse primeiro momento aqui não tem necessidade de identificar as caixinhas, tá? Não, é só as caixinhas mesmo com as perguntinhas, certo? O objetivo também aqui é conceituar com a criança de acordo com o que ela vai respondendo. Ela vai percebendo que algumas perguntas estarão no passado, e algumas perguntas estarão no futuro, no presente e assim sucessivamente, ok? Então, passado esse primeiro momento, onde que todos já leram as perguntinhas, você não vai se preocupar ali com conceitos, com o ensino-aprendizagem em si. Eles vão automaticamente achar que é uma brincadeira, uma dinâmica em que eles vão relatar os fatos do seu dia a dia para os seus colegas. Ok, não tem problema. O objetivo aqui é uma socialização, em que eles percebam futuramente, certo? Em que as perguntas estão vinculadas ao passado, presente e futuro. Depois disso, professor, depois desse primeiro passo, você vai estabelecer um diálogo com eles. Se foi legal, foi difícil responder, se ficou constrangido, se foi tranquilo, em si, né? Agora sim, vem a sua pergunta, onde que você vai direcionar o ensino-aprendizagem, né? Você vai perguntar para eles assim, ó, quando vocês responderam as perguntas da primeira caixinha, vocês responderam fatos que já aconteceram, que estavam acontecendo nesse momento ou que viriam a acontecer. Se eles não responderem no primeiro momento, você pega uma pergunta, lê novamente para eles da caixinha, que se refere ao passado, para que eles respondam e para que eles possam mesmo assim, associar o que você está perguntando. A resposta seria o seguinte, né? Que essas perguntas estão no passado. Então, aproveite a resposta deles e já tenha em mãos, tá? A indicação para aquela caixinha, que é aquela caixinha, as perguntas daquela caixinha se referem ao passado. Então, quando eles responderem sim, fatos que já aconteceram, professora, você pega e diz, fatos que aconteceram estão no passado, presente ou futuro? Eles vão te responder, no passado, professora. Coloque em cima da caixinha. Ok, e a segunda caixinha? São fatos que já aconteceram, que estão acontecendo nesse momento ou que irão acontecer? Eles vão te responder fatos que estão acontecendo nesse momento, professora. E você vai associar o que eles responderam com a plaquinha da caixinha, que no caso é o presente. Assim, a próxima caixinha também, que se refere ao futuro. Bem, professora, aqui você está usando o conceito de cada uma das caixinhas, de cada um tempo verbal, com seus alunos. Ali eles estão associando fatos que já aconteceram com o passado, fatos que estão acontecendo com o presente e fatos que estão a vir acontecer no futuro. E é muito gratificante, porque assim, ó, você dá esse tipo de atividade, você não precisa colocar lá no quadro o conceito já pronto. Eles estão formulando o conceito junto contigo. É muito mais gratificante, tá? E a gente quer aqui que eles percebam a mudança na frase a partir do verbo. Então, o que você vai fazer? Vai preparar uma pergunta
direcionada aos seus alunos, certo? Essa pergunta pode estar em uma embalagem, em um material que você próprio pode confeccionar, uma bolsinha, e você tira essa pergunta e direciona a um aluno, né? Chama um aluno na classe e peça que ele leia. Por exemplo, em qual escola você estudou ano passado? Se é um aluno que sempre estudou na sua escola, ele vai responder: eu sempre estudei aqui, professora. Perfeito. Pede que escreva no quadro a frase: eu sempre estudei aqui. Ok. Aí em seguida você pede ao próximo aluno: se nós escrevêssemos essa frase no presente, como ficaria fulano de tal? Ele vai lá e escreve: eu sempre estudo aqui. Perfeito. Assim também você vai pedir que faça uma frase no futuro. Então as frases vão ficar as seguintes: no passado, eu sempre estudei aqui. No presente, eu sempre estudo aqui. E no futuro, eu sempre estudarei aqui. Depois que o seu aluno escreveu no quadro, pergunte ao restante da turma se houve mudança na frase. O que tem diferente na frase? E eles vão automaticamente identificar o verbo, que na primeira frase está estudei, na segunda estudo, e na terceira frase estudarei, né? Aí você pode perguntar ainda para eles, que diferença faz essas palavras em cada frase? E eles vão associar, uma aconteceu no passado, outra está acontecendo no presente e a outra aconteceu no futuro. Perfeito, é isso mesmo que você quer que eles identifiquem, né? Eles identificaram a palavra que mudou na frase e o sentido que cada uma delas faz dentro daquele contexto. Professor, quando a gente pergunta que mudança houve na frase, o que isso significa, e os alunos sabem identificar que a mudança foi que uma frase está no passado, que a outra está no presente, que a outra está no futuro, o que ele está construindo ali, né? Ele está construindo a definição de verbo como elemento que dentro de uma frase permite àquele que fala ou escreve situar eventos no tempo em relação ao momento em que seu discurso está sendo produzido. Olha a riqueza, né? Ele não está só decorando tempos verbais, ele está aqui estudando, definindo o verbo dentro de um contexto, que a mudança dele diante de uma frase ou de uma fala muda completamente o seu tempo, né? O momento, ou seja, até mesmo a pessoa que fala. Depois que eles associam o significado de cada palavra sublinhada, circulada, na frase que eles criaram, como tempo, vem agora a hora de mostrarmos para os alunos que o verbo é um elemento determinante para a comunicação, ou seja, a importância do verbo da frase, né? Então nós vamos perguntar para os nossos alunos agora o seguinte: se nós retirarmos as palavras sublinhadas das frases, o que acontece? Então imagina aquela situação, né? Você está tirando o verbo estudei, estudo e estudarei, né? E o que ele vai responder, né? O que ele vai ler para você? Ele vai ler o seguinte para você: eu sempre aqui, eu sempre aqui, eu sempre aqui. Aí você vai perguntar: o que aconteceu? O que você nota? Eles dizem, é a mesma frase, não tem sentido, né? Não sabemos o que está acontecendo. E é isso mesmo que a gente quer que eles percebam. A gente quer que eles percebam que o verbo é um elemento essencial para a comunicação. Então a gente pergunta, então qual é a importância do verbo na fala e na escrita? Qual é a importância dessas palavras, né, na fala e na escrita? Então é muito importante, porque sem ela, deixa eles falar, deixa eles conceituar. Trabalhar verbo de uma forma que leva o aluno a repensar sobre a importância dele na frase como um elemento essencial para a comunicação, como um elemento que nos indica em que tempo a pessoa que fala ou escreve está, é importante, mas até mais importante do que o próprio aluno saber conjugar um verbo em todas as pessoas. Não que eu estou dizendo que não seja importante, mas estou me referindo àquele ensino tradicional em que a gente se preocupa em que o aluno saiba conjugar o verbo fora de um contexto, simplesmente com cada pessoa do singular e plural. Outra dica que eu dou para vocês também, que eu já trabalhei, é muito legal também, é trabalhar os tempos verbais com contos de fadas. Porque geralmente os contos de fadas são narrados tudo no passado.
Então, assim, ó, levar a criança a perceber que momento foi contada a história, em que momento Branca de Neve comeu a maçã. Isso é muito interessante também, porque depois você pode trabalhar com esses contos de fadas no presente, como ficaria a Branca de Neve hoje, se ela viesse comer a maçã hoje? Como ficaria a Branca de Neve no futuro, né, em relação às ações que ela faria no futuro? É muito legal também, né? Lembrando que esses textos têm que ser assim, ó, de forma sintetizada, para que o aluno trabalhe também a noção de tempo no presente e no futuro. Bem, professor, espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para o seu planejamento. Sei que o dia a dia do professor é corrido, então fica aqui essa dica e ao mestre com carinho.